termo ideologia de gênero vem causando muitas discussões atualmente, e com isso, decidimos ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre o assunto. Arthur, o que você sabe sobre diversidade de gênero? Então, eu acredito que a diversidade de gênero, ela é você respeitar o próximo pelas escolhas que ela faz na sua vida sexual e na sua vida como pessoa, como pessoal. O que ela deseja ser, você tem que respeitar ela da maneira que ela é, que ela se sente, né? Um exemplo é um homem que se entende como mulher e você tem que respeitar essa pessoa pela escolha dela. Eu acredito que diversidade de gênero é você respeitar o ser humano independente da escolha sexual que ele escolheu seguir. É você respeitar ela da forma que ela se sente, da forma que ela é, no interior dela. Diversidade de gênero seja a maneira como cada um se entende, se sente por dentro. Pode ter nascido mulher, mas se sente como homem, pode ter nascido no sexo masculino e ter dito, você tem que gostar de mulheres, mas não gosta. Acho que é isso. E você é a favor ou contra trabalhar a ideologia de gênero nas escolas? Eu sou muito a favor, porque eu acredito que é nesse comecinho que você tem que ensinar as crianças a respeitar o próximo, porque cada um é diferente. Então, o respeito, assim, acho que é a base de tudo e se você começar lá embaixo, a gente vai ver o resultado depois. Eu acredito que é muito importante você trabalhar isso nas escolas, porque é na educação que você vai enraizando o respeito às pessoas. Nesse momento da educação, é no princípio dela que você consegue trabalhar essa diversidade. Eu sou completamente a favor, porque quanto mais cedo você ensinar para a criança que ela tem que respeitar o ser humano da forma que ela escolheu ser, melhor, porque isso ele vai levar para a vida inteira. Então, quanto mais cedo começar a ser tratado esse assunto nas escolas, melhor vai ser no futuro para que essa pessoa seja um ser humano mais respeitoso. Olá, você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo canal 15 da NET TV. Está começando mais um programa Fala Direito. Este programa é apresentado pelos acadêmicos de Direito e Jornalismo e produzido pelos alunos de jornalismo da Faculdade Maringá. Nossa ideia é trazer e apresentar assuntos relacionados ao direito e à cidadania, mediante a presença de um convidado. Nossa convidada de hoje é a professora do Departamento de Teoria e Prática da Educação da UEM, mestrado em Psicologia e pós-doutorado em Educação Escolar, Eliane Rosimaio. Seja bem-vindo ao nosso programa, professora. Eu que agradeço pelo convite, Elcio. Muito obrigada. Você, como estudiosa da área de educação e da psicologia, pode nos explicar o que é gênero? Excelente pergunta, porque ela é a básica, tá? É o que tem dado a maior confusão, né? Que as pessoas confundem com sexo e gênero. Sexo é a parte corporal, visceral, que a gente vê no ultrassom. No 3º ou 4º mês de uma gestação, é dito é o sexo, macho ou fêmea. Mas também quem explicou isso foram homens. Quando eu falar homens, é homem do sexo Sim. macho, tá? Que nos colocaram nos livros de ciência. Quem tem uma genitália pênis é macho. Quem tem uma genitália vulva é fêmea. E a partir disso, com essa ultrassom, desde o útero já começa a fazer a formação de gênero, porque começa a montar o enxovalzinho da menina. Então, é dito que é uma menina, então ela vai ganhar cores rosas, macacõezinhos rosas, um menino azul. No dia o quarto é decorado, para quem tem condição financeira, né? Com as questões de menina rosa, menino azul. E aí, o dia do nascimento, a menina ganha um macacão azul, rosa, perdão. Ela ganha um anel, ela ganha uma pulseira, ela ganha furos na orelha. Ela nem pediram permissão para ela. Aquele repolho que eu brinco aqui, que é aquele laço dos dias de hoje, Sim, que causa até refluxo pela fontanela, moleira, né? E os brinquedos que ela ganhará. Boneca, panelinha, vassourinha, tanquinho, cozinhinha da Barbie, né? Vassourinha. E o menino não, é tudo azul, não ganha furo na orelha, ele não ganha laçarote, não ganha anel, ele não ganha pulseira. E os brinquedos dele são para fora de casa. Então, nós ganhamos para o privado, vocês ganham para o público. Gênero é uma construção cultural sobre o que dizem que é o sexo de uma pessoa, tá? E atribuem, além dos brinquedos, né, dos objetos, nos atribuem jeito da gente ser. A menina tem que ser dócil, meiga, querida, educada, princesa. O menino tem que ser valente, briguento, né? Tem que ser arrojado e o príncipe, ou então o rei, aquele que manda.
Então, gênero é uma construção histórica, social, econômica, política, que marca os nossos corpos. Importante ressaltar que a discussão sobre gênero não se limita apenas a homossexuais, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, mas que também estão envolvidos nessa discussão negros, indígenas e quaisquer outras maiorias existentes. Seria mais ou menos isso? Olha que interessante, você viu que a minha explicação, eu não falei LGBT, né? Porque gênero somos todos nós, todas nós. As questões LGBT perpassam por identidade sexual e de gênero, são duas coisas distintas, e orientação sexual. Orientação sexual é para quem eu oriento o meu desejo, não é opção, ninguém opta. Eu não acordei um dia e falei, opa, estou optando ser hétero hoje, amanhã eu estou optando ser lésbica, amanhã eu estou optando ser bissexual. Orientação é o caminho, o meu desejo sexual, tá? Identidade de gênero é como eu me vejo. Né? Identidade sexual é com quem eu levo o meu desejo sexualizado. Então, a identidade de gênero é aquilo que eu escolho. Né? Assim, olha, me foi designado ser um menino e eu não acho que o meu corpo, o meu jeito de ser combina com um menino, me combina uma menina. Então, eu sou travesti, eu sou transexual. As discussões de gênero, elas perpassam por todas as pessoas. E, Elcio, não existe ninguém igual a ninguém. Então, não adianta a gente tentar formatar um menininho para ser macho, viril, passar a mão na bunda das meninas, não chorar. Toda aquela formatação do machismo, sim, que é atribuída ao menino, né? Tradicional. E a mim não, que eu posso chorar bastante, porque menininha, né, pode chorar, porque pode expressar as emoções, eu sou de família, eu tenho que ser boazinha, etc., tradicional. Né? Então, essas são as atribuições às questões de gênero. Gênero é isso. As questões de indígenas, negritude, perpassam tudo nessa questão de gênero, porque gênero é ser gente. Né? Se eu sou indígena, eu sou gente. Se eu sou da negritude, eu sou gente. Se eu sou quilombola, do campo, né? Lésbica, travesti, heterossexual, é gente. Então, gênero fala de pessoas. Todas estão embutidas nessa categoria. Né? Como construir relações de gêneros igualitárias com estratégia de combate e preconceito à violência? Eu trabalho com isso há 35 anos, Elcio. Eu sou formada há 34. Sou da primeira turma de psicologia da UEM. Então, eu entrei há 39 anos na UEM. Primeira turma, nós éramos 40. Um menino e 39 meninas, questões de gênero. Sim. Mulheres fazem psicologia, né? Muito comum, inclusive comum. Ainda hoje. E na pedagogia também. Não, faz qualquer curso quem quiser fazer. Se a pessoa é mulher, é homem, não importa, isso não é o interessante, né? Mas são questões de gênero. E o meu primeiro caso, como estagiária em psicologia escolar, eu sou a primeira psicóloga escolar de Maringá, coisa de gente velha, foi descobrir, sem saber, que o menininho estava sendo estuprado pelo avô. E o menininho tinha ganho o nome do avô. Tarará, tarará, neto. E eu que descubro, sem nem imaginar, há 35 anos, que um avô estupraria um neto. E aí eu insisti e falei com a mãe, e ela descobriu, ela veio me contar, e o marido dela tentou matar o sogro, que fugiu, e elas foram embora da cidade de Maringá. Eu perdi essa criança. E eu prometi para mim, naquele dia, que eu ia estudar sexualidade, sem saber de nada. Eu não tive formação pessoal, muito menos acadêmica. Ninguém falava disso comigo há 35 anos, 39 que eu entrei. E eu falei que eu ia estudar. Então, eu fiz 5 especializações, mestrado, doutorado, 2 pós-doutorados, e eu ainda acho que eu sei pouquinho. E foi muito lindo. Esse menino foi meu aluno na UEM. Quase 14 anos depois. O rostinho dele não mudou. E eu fui orientadora, banca dele de mestrado e serei de doutorado. E ele trabalha violência sexual. Então, o mundo deu voltas e ele voltou para minha mão. Hoje é uma pessoa normal? Hoje, fazer psicoterapia. Porque essa dor é muito difícil de ser apagada. Sim. Então, a pergunta que você me faz, como trabalhar igualdade? Tem violência sexual porque tem machismo. Quando um homem fala para o filho, 3 aninhos que eu já vi, vai lá e passa a mão na bunda da gostosa. Eu fui banca de um mestrado aí o ano passado, retrasado, em psicologia, que era adicção de vício em pornografia.
Adicção é exagero do vício. Sim. E foi uma análise de 33 homens falando, conversando sobre, e eles diziam, quando eu tinha 8 anos, eu fui pegar a fitazinha do Rei Leão, todo mundo assistiu, né? E quando eu fui puxar, meu pai tinha colocado uma fita pornô, de propósito. O outro dizia assim, quando eu fui deitar, eu tinha 9 anos, meu pai enfiou a revista Playboy embaixo do meu travesseiro. E aí eu pergunto para nós meninas, pergunto para vocês, os pais de vocês, mães de vocês, colocaram uma fita pornô? Não, eu não tive um Playman, né, para estar vendo, né, uma Playgirl para estar olhando. Então eu digo, o machismo é que não deixa, as orientações machistas e patriarcais ainda fazem a desigualdade de gênero. Então a sua pergunta é, como trabalhar com as questões de igualdade? Tratando todo mundo igual. Respeitando cada um da forma que é. Tratando igual, desde que nasceu. Não colocando as marcas nos corpos, como eu já te disse. Então, assim, eu menina, eu não preciso ter furo nas minhas orelhas. Aí eu pergunto, para que fura quando nasce? Aí, professora, é para diferenciar marcas de gênero. Aí, professora, todo mundo fica perguntando se é menino ou menina. Põe uma placa no peito, eu falo. Põe na testa, ou responde. Daí pergunta, mas você quer saber por quê? Vai diferenciar o tratamento que você vai dar ao meu filho ou minha filha? Né? Não vai diferenciar. Respeitando é futuramente. Então, no começo, é tratando igual. Nós não temos diferenças, nenhuma. Ai, professora, mas a menina é diferente. Daí eu falo, em quê? O bebê recém-nascido. Lá na puberdade, eu vou ter marcas corporais. Eu vou ter menarca, pelos pubianos, seios, o útero cresce. Como você... desenvolve. Corpo desenvolve. Como você é um menino, um homem... Mas isso não nos diferencia em nada, absolutamente nada. Marcas corporais que eu vou aprender a viver com elas. Deveria aprender a viver com igualdade. Então, como fazer? Educar na igualdade, desde a educação infantil. Quando eu vejo pedagogas, e eu trabalho na pedagogia na UEM, com muito orgulho, adoro lá. Mas quando eu vejo professoras fazerem dia da Páscoa, em escola pública, que nem deveria ter, porque Páscoa é uma comemoração religiosa, não deveria ter. Mas elas fazem orelhinha rosa para menina, orelhinha azul para menina. Aí eu pergunto, por que, professora? Não é tratamento igualitário. Quando eu as vejo fazendo caixa de brinquedo de menina, caixa de brinquedo de menino, não é igualitário, porque tem diferenças. E ai do menino se for pegar uma boneca, para aprender a ser papai, olha que legal. Uma vassourinha para varrer a casa. Não é para ajudar no futuro a fazer a parte que lhe cabe. Então, como fazer? Prevenção, tratamento da igualdade. E isso é muito fácil ser feito. Desconstruindo dentro da escola, na família é mais difícil, tá? Porque cada família é uma. Né? Eu não vou conseguir atingir todas as famílias, mas na escola tinha que ter. E a tradição familiar é difícil de quebrar, né? Não é fácil. Pelo patriarcado, sim. Tá? Em que todos nós e todas nós estamos envolvidos. Vocês fazem jornalismo, eu acho lindíssimo, né? Eu tenho uma filha. E vocês já perceberam que a língua, a professora Silvia deve falar isso para vocês, a língua portuguesa, ela é sexista. Né? Quando, por exemplo, eu vou dar uma palestra, eu tenho 200 pessoas, 2 homens. Eu não falo boa noite a todos, eu falo boa noite a todas. Um homem um dia falou assim, mas e eu, professor? Eu falei, sinta-se incluso. Por causa de 2 homens, eu tenho que falar boa noite a todos, sempre no masculino. Então, quando diz assim, porque os homens estão acabando com a natureza. Eu acho que é homem mesmo, mulher não é, tá? Aí eu fico brincando. Ai, que legal, e eu? Não, professora, você faz parte da humanidade. Não. Quem escreveu foi um homem, a língua portuguesa. Então, a gente pode mudar os homens e as mulheres, as pessoas. Então, como fazer? Até trabalhando o sexismo linguístico, trabalhando com a igualdade. Não é difícil, mas Elcio, tem que se reconstruir. Se reeducar. Se reeducar. E cada atitude, seja em casa, no mercado, no avião, na aula, é o seu cotidiano que você tem que se reeducar e reconstruir aquele patriarcado e aquele machismo. Até para quebrar esse machismo que hoje, infelizmente, é a marca do nosso país, né? Infelizmente, Elcio, eu já viajei muito, eu viajo muito, eu estudei fora do país, na Espanha, e viajando em muitos lugares, as pessoas até falam para mim, professora, eu vou dar palestra nas universidades que tem convênio. O
Brasil é machista, né? Aí eu digo, então, o Brasil é o país que mais mata gays e travestis no mundo por preconceito. E é o país que mais é usuário do computador para ver vídeos pornôs de travestis. Dá para entender uma coisa dessa? É, em primeiro lugar, quem acessa vídeos de pornôs travestis, e, em primeiro lugar, as pessoas que matam gays e lésbicas, né? E qualquer travestis, transexuais. Então, eu falo, é muita hipocrisia, Tem né? muita gente que não aceita a sua situação, seria mais ou menos isso? Geralmente, quem machuca travestis, geralmente, não são todas as pessoas, são aquelas que acabaram de transar com a travesti. Aí ela vem dizer, a pessoa fala, mas ela veio roubar meu celular, eu estava aqui na Colombo, e aí não dão voz à travesti, né, para dizer assim, você conta o seu lado? Não se dá voz para travesti. Desculpa pessoas do jornalismo, mas eu sou desse jeito. Eu pergunto, entrevistar travestis, jornalistas, quando vocês entrevistam? Só para falar dela presa, do barraco que ela fez, da morte. Mas ninguém na rua entrevista como é que está o preço do ovo de Páscoa. A gente não vê travestis sendo entrevistadas. Daí eu já ouvi assim, mas professoras, elas não estão nas ruas. Falei, elas estão na noite. Então ninguém vai lá à noite perguntar para ela quanto que está o ovo de Páscoa. Né? Então eu digo, elas estão na noite porque elas não ficam nas escolas. A escola expulsa. Elas não ficam nas famílias, a família expulsa. Pelo, de novo, patriarcado, sexismo. Então, como trabalhar? Seria a pessoa estar onde ela quisesse estar, né? E todas as profissões, como vocês agora, com o convite à minha pessoa para um tema tão polêmico, nos trazer para dialogar. O diálogo abre espaço para livrar do preconceito, né? Então, a pergunta, novamente, acho que ela dá para a gente ficar aqui uma noite, um dia, como? Trabalhar com igualdade. Educar uma criança para a igualdade. Mas eu vou falar agora da negritude. Tem uma moça que trabalha na minha casa há muitos anos, ela é negra. Ela é uma delícia de pessoa mesmo. E ela me contando um fato de que ela foi brincar com uma criança branca e a mãe da criança a puxou. E a criança falou, não posso brincar com você, você é preta. E a mãe não fez nada e ela me conta chorando. E a gente tentando falar o preconceito, ninguém nasce, a gente aprende. Já que a gente aprendeu, dá para desaprender. E onde é que a gente aprende preconceito? Nas instâncias educativas do afeto, família, escola e igreja. São as 3 instituições que a gente aprende preconceito. Então dá para a gente desaprender. De que jeito? Tratando com igualdade. E isso, desaprender, é assistindo a esse programa. É falando mal de mim, isso tem bastante. De mim não, do que eu trabalho. Mas contrapondo com a ciência. Então, as pessoas tentam contrapor o que eu falo, daí eu digo, traz um dado científico do que você está falando? Não tem. É porque eu vi lá na Bíblia, não estou falando que não seja, sim, mas foi escrita há mais de 2000 anos, por homem, né? Era aquele contexto histórico. Hoje, né, outro contexto histórico. Então, é trazer, talvez, a palavra da Bíblia, que é o afeto, o amor, a compreensão, para os dias de hoje, com outros olhares. Então, é trabalhar desde que, do útero, do dia que descobre o sexo que será. Como esclarecer que a diversidade de gênero, pois a maioria do cidadão comum no Brasil não é capaz de diferenciar gênero de sexo? Ah, que pergunta legal. E sabe por que ele não é capaz? Não é competente, né? Capaz, acho que todo mundo é. Porque falta escolaridade, né, Elcio? Se a gente faz uma pesquisa de quantas pessoas analfabetas ou analfabetas funcionais, tem muitas, hein? Dou aula no doutorado, a gente pesquisa sobre isso. Poucas pessoas chegam ao doutorado. Pouquíssimas pessoas onde eu ministro aulas. Eu tenho 5 orientandos de doutorado agora, e eu tenho 53 candidatos para mim, para uma vaga. Eu soube hoje até, né? Que foi isso tanto. Aí eu digo, nossa, olha a pirâmide educacional. Então, a escolaridade é muito pequena. E o que eu acho pior não é só o analfabeto. O que eu acho pior é professoras e professores de educação infantil não trabalharem isso com as crianças. Então, elas não vão saber diferenciar. Tá? Se elas forem para a família talvez não saiba. Mas a escola que é ciência,
deveria fazer a diferenciação. Não precisa falar a palavra sexo, gênero para criança tão pequenininha do berçário, mas trabalhar com a igualdade no respeito ao sexo e Que gênero... apesar de sexos diferentes, eles são iguais. São iguais. Não tem diferença Tem os mesmos direitos, E os mesmos deveres. Mas quando a gente escuta, Elcio, não sei se você já viu isso como aluno, tá? Escuta assim, a professora fala, vamos fazer uma festinha. As meninas trarão salgados. E os meninos, refrigerante. Isso é trabalhar a igualdade de gênero. Eu tenho 2 filhas, elas chegavam, mamãe, a professora mandou trazer salgado. Eu falei, não, nós vamos levar primeiro. Mamãe nem sabe cozinhar, eu e o fogão. Tá? Segundo, você não vai levar, porque eu sou contra salgadinhos fritos. Terceiro, refrigerante nem por reza brava, eu nunca dei para vocês. Vai lá conversar com a sua professora, você não levará nem refri, nem salgadinho. Então, é trabalhar até essa atitude. Ela vinha, ela falou, mamãe, a professora perguntou por quê? E o que você respondeu, filha? Porque você está fazendo divisão de gênero, ela falava assim, sabe? Porque onde já se viu, porque a menina tem que... Essas pequenas atitudes dentro do espaço escolar, que ninguém nem enxerga, tinha que ter diferenciação. Então, porque como trabalhar num país e não sabe diferenciar na escolaridade infantil? Lá começa. Eu valorizo muito a educação infantil. Eu acho que elas deveriam ganhar o melhor salário desse mundo. Educação infantil, educação especial, séries iniciais e educação de jovens e adultos. É muito difícil trabalhar nessas instâncias educativas. Então, ao ganharem mais, estudariam mais. Então, é na formação docente inicial e continuada que elas deveriam estudar as questões de diferenciação de gênero e sexualidade. Já né, começar sexo. a trabalhar aí. Estudar bastante para levar para o espaço escolar. E aí vamos tirar a ignorância das pessoas. Ignorância é não saber. Eu sou ignorante por um monte de coisa, eu não sei fazer salgadinho, tá? Nunca vou fazer daí. Mas tirar a ignorância é tirar a pessoa do não saber. E lá na escola faz, porque a família vai continuar talvez na ignorância. Na maioria das vezes, infelizmente. Sim, infelizmente. Mentiras inventadas cotidianamente manipulam a opinião pública. E é muito comum a gente ouvir a frase, querem acabar com a família. Menino, eu estava vindo para cá, correndo da UEM para cá, né? E aí eu vi um outdoor de um político, junto com um futuro candidato a presidente. E eu só bati o olho na primeira palavra. Quero lutar pela família. E me deu vontade de parar, tirar uma foto, fotografar, levar para ele e falar, moço, qual família? Elcio, quando eu escuto assim, professora, as famílias hoje nas escolas, elas são desestruturadas. Você já ouviu essa frase? Já, muitas vezes. Aí sabe o que eu faço, Elcio? Eu sou terrível, eu não valho nada. Eu pego um caderninho e faço assim, querida, dá licença que eu sou psicóloga velha. Eu olho para ela e falo, qual é a sua família estruturada? Conta para mim. Ela ficou roxa, tremendo. Não, querida, eu não vou contar para ninguém. Me conta a sua família estruturada. Aí ela fica olhando, aí acaba contando. Não que eu queira saber, é para provocar. Você sabe o que é família? Não tem estrutura ou desestrutura. Tem funcional ou disfuncional. Funcional é aquela que cuida, que acolhe. Esses dias fui dar uma palestra numa cidade, em março. O prefeito não ouviu minha fala. E aí ele veio falar para mulheres, era o Dia da Mulher, aquele famoso 8. Aí ele pegou o microfone e falou assim, vocês, mulheres, é que sustentam a nação. Fiquei pensando, como é que a gente sustenta a nação se a gente ganha menos? Questões de gênero, Na né? maioria das vezes nem trabalho consegue. Nem consegue. Aí depois ele falou assim, e vocês aqui, mulheres bem simples, e vocês aqui fazem o papel de pai e mãe, e vocês aqui, algumas que trabalham, sustentam sozinho a casa. Aí ele me deu o microfone, eu falei, prefeito, acho que o senhor vai me odiar, mas eu preciso falar. O senhor não ouviu a minha frase? Não deveria ter me chamado. Não, nunca mais voltarei aqui. Falei, bom, primeiro, nós não, a gente trabalha fora porque a gente quer. A gente não é pai e mãe, a gente só é mãe. Pai é aquele que não cumpre a parte que lhe cabe. Então, a gente não pode ter duas funções, é muito peso para carregar. Pai é aquele que não cumpre a parte dele, eu sou só mãe. E terceiro, não, a gente não toca tudo sozinha, não. A gente precisa de parceria. É muito cargo, muito peso que o senhor está falando, bater o palmo em pé.
Aí eu falei, prefeito, o senhor deixa eu voltar? Aí ele, né, desconfiou. Então eu digo assim, olha, essa frase, querem acabar com a família, quase 80% das pessoas que estupram, Elcio, são da família. Quando as pessoas dizem para mim, me xingam na Câmara Municipal, você quer destruir a família, quem tem que educar gênero é a família, porque a ideologia de gênero, essa invenção, né, que fizeram aí eu digo, senhora, a família que estupra. Senhor, é 78% que estupra é a família. Então, a família não está educando, está omitindo. E ao omitir, não falar sobre, estupra, violenta. Então, é a escola que tem que falar. E não é para transformar ninguém em gay. Quiser, nem meus 2 pudos eu transformo em nada. Que tem 14, 11 anos, eu não sei educar. Já pensou eu, assim, gay agora, lésbica, bissexual, travesti? Desejo sexual a gente não muda. A novela não transforma ninguém. Aliás, não quer deixar seu filho assistir? Desliga a TV, poxa, né? A gente não transforma ninguém. Nem a família. Mas a família é a que maltrata, é a que estupra. E a família tem que ser... né? A família tem que ser funcional. Aquela que educa a mãe sozinha, o pai sozinha, de 2 mães, de 2 pais, de vovó, de vovô. Essa é a família. A mãe adotiva, o pai adotivo. Isso é família. Família funcional é acolhedora. Agora, 78% são os que estupram, que violentam. Eu sou maringaense. Eu sei muita história da cidade de Maringá. Eu fiz 57 anos. Maringá vai fazer 71. Há 34 formada, imagina quanta história eu conheço. E aí são mesmo as pessoas que gritam, querem acabar com a família. Eu estive uma vez na Câmara Municipal faz tempo, e um vereador olhou para mim e falou, vocês querem acabar com a família? Eu fiz assim para ele, ó. Ele não falou mais, porque eu sei tudo da família dele. Contada para mim, que sou psicóloga. Eu fiz assim para ele, como assim? Nunca que eu vou contar, eu não vou usar isso. Sim. Mas ele não pode usar isso como grito de guerra. E é um grito, Elcio, que ele ganha votos. Né? Ele ganha votos com as pessoas que você acabou de me perguntar. Não sabe nem diferenciar sexo de gênero? Vão ganhar votos. Porque a igreja diz que é ideologia de gênero. Não todas, uma maioria. A família diz, a Câmara Municipal diz, as escolas dizem, eu estou querendo acabar com a família. Na realidade, o termo também não é ideologia, é diversidade de gênero. Isso, né? O pessoal confunde muito não isso, existe. Né? Aliás, claro que ao trabalhar com gênero, eu trabalho com uma proposta ideológica. Sim. Sabe qual? De direitos para todo mundo, para que todo mundo seja prevenido contra a violência. Isso sim é uma ideologia. Eu ouvi várias vezes em palestra. As perguntas são sempre as mesmas. Eu já fico esperando o script, né? Aí eu ouvi assim, professor, eu tenho um menininho de 5 anos que ele já tem 3 jeitos. Aí antes de eu responder, eu falo assim, professora, o que você entende por 3 jeitos? Aí ela, antes dela responder que eu sou malvada, aí eu falo assim, eu tenho um monte de 3 jeitos de lutar por um mundo melhor, de não deixar mais ninguém ser violentada, estuprada, porque essa dor não tem errorex que tire. De eu enfrentar tudo que é palestra, eu vou dar entrevista, eu vou falar, eu enfrento pessoas me xingando, eu tenho 3 jeitos. Aí eu pergunto para ela, qual que a senhora estava falando mesmo? Aí ela fica sem graça. Falei, é que você queria encaixar um menininho de 5 anos numa caixinha de macho. De que arrota, peida, passa a mão na bunda da menina. Ela fica olhando. Professora, mas ele vai sofrer. Vai, porque tem pessoas que pensam como você. Então, o que eu faço? Não deixa gerar bullying na escola. Mas se vir da sua cabeça, vai gerar bullying. Quando você fala, para de andar igual menininha. Não tem jeito de menininha andar. Não tem jeito de menininho andar. Tem jeitos, ponto final. Aí elas ficam olhando pela falta da compreensão. Então, eu não quero acabar com família nenhuma, não. Pelo contrário. Eu quero uma família funcional, que eduque, que tenha afeto, que tenha cuidados, que não violente, que não expulse de casa pessoas LGBTs. Então, eu não quero acabar com família. Elas é que estão acabando com muitas pessoas, algumas, infelizmente. A falta de apoio acaba por gerar situações que levam às violações dos direitos humanos, levando a cabo situações como internações compulsórias, internações compulsórias de adolescentes, expulsões de casa e até crimes de violência física. Nossa, querido, e quando eu escuto a pergunta suicídio, aí sabe o que eu falo? Não foi suicídio, foi homicídio. Não, ele não se matou por ele mesmo. Alguém foi o matando aos poucos.
Eu sou professora, você já viu que eu dou aula para um monte de gente. E eu saio da universidade 11 da noite, algumas noites. Mas eu cheguei em casa meia-noite e meia. Aí meu marido brinca que eu tenho um banquinho terapêutico. O que eu já vi de pessoas LGBT com pulsos cortados. O que eu já conversei com pessoas que queriam se suicidar, né? Pessoas expulsas de casa, pessoas violentadas. Eu, né, sou psicóloga, eu trabalho com isso. Então, eu digo, aceitar o afeto faz um bem danado. Eu ouvi assim numa palestra, eu perdi a visão desse olho, eu tenho um anel aqui dentro, tem ceratocone. Aí eu ouvi numa palestra, eu escuto muito. Aí eu ouvi assim, certeza que ela é lésbica, tá legislando em causa própria. Ela no meio da palestra eu tenho que brincar, não tinha aliança, eu tenho que brincar. Deve ter gente aqui achando que eu sou de sapatão. Aí a pessoa fica assim, ó. Aí eu vou bem na frente dela, eu falo, menina, pensa uma mulher que gosta de homem, sou eu. Agora, para eu trabalhar com gente que gosta de gente, que é a minha frase, adoro gente que gosta de gente, eu preciso ser lésbica, eu preciso ser gente. Em outra palestra eu escuto assim, certeza que as filhas dela são sapatão. Eu falo, oxa vida, viu? Aí eu respondo, olha, não são. E se fosse, seriam muito amadas. Aí eu escuto, duvido. Aí eu respondo, você duvidar do que eu sinto, eu não te dou o direito. Duvidar do que eu estudo, eu te dou o direito. Contrapor. O que eu sinto, sim, elas não são, elas são héteros. Mas seriam amadas tanto quanto são. Então, o preconceito gera essa violência. O preconceito gera a expulsão. O preconceito gera o suicídio. O preconceito gera a autoestima rebaixada. Tá? Então, o preconceito, que é um pré-juízo, pode causar tudo isso que você me pergunta, né? Expulsões de casa, crimes de violência, e os machismos e etc. Então, eu digo, educar para a igualdade novamente, para o respeito, né? É o que vai fazer a diferenciação. Eu cheguei a viver uma situação semelhante a essa, de tentativa de suicídio. Ai, que dor. Um amigo nosso, Puxa. que ele é gay, só que na época ninguém sabia, ele não contava para ninguém, não se abria com ninguém. De repente, ele tentou se matar. Que idade, Elcio? Ele tinha acho que 18 ou 20 anos. Eu já querendo psicologizar, já conta mais. E aí nós fomos visitar ele no hospital. Que tomou medicamentos? Não, ele parou de se alimentar. Anorexia. Ele não comentou com ninguém. Anorexia. E quase que... Né? Leva a suicídio. Isso. E leva à morte. aí no hospital, quando a gente foi visitar, que ele viu o carinho de todo mundo, ele começou a chorar. E aí ele se abriu. Ai, arrepiou. Depois disso, hoje ele é uma pessoa normal. Todo mundo aceitou ele, porque todo mundo já conhecia, gostava dele. E ninguém discriminou ele por causa da opção sexual. Opção na orientação. Da orientação sexual, perdão. Desculpa, professora chata. E hoje ele é uma pessoa normal, trabalha, vai normal na todo igreja. mundo é, anormal também. Faz parte do cotidiano normal. Eu não uso a palavra normal e anormal, Sim. professora, tá? Nessa vida não tem certo e não tem errado, tem saberes diferentes. Eu não sei o que é anormal e normal. Na África, ainda é normal a excisão, a retirada do clitóris, a cliterectomia. Não pode ser normal uma coisa dessa, tá? Então, eu não sei. Se ele é normal ou não normal, ele é uma pessoa, pronto. Mas também, Elcio, tem uma diferenciação. Se ele é um gay branquinho, se ele é um gay limpinho, classe média, se ele é alguém estudadinho, e sem ser afetado, escandaloso, tá? Todo mundo aceita. Se ele é negro, se ele não é estudioso, se ele é afetado, como as pessoas falam, mas precisa ser escandaloso. Um dia me perguntaram, eu falei, menina, escandaloso, é o que eu já vi numa cidade que tem rodeio, aqui no Paraná, que eu já vi escandaloso, é homem, macho, viril, laçando menina. Isso é escandaloso. Escandaloso é o pai que estupra. Isso é escandaloso. Escandaloso é a família que não tem comida. Escandaloso é o prédio que ruiu no incêndio. Escandaloso é a corrupção. Escandalosa... Então eu falo, mas eles são escandalosos. Ué, eu vejo homem machista bater na mulher. Isso não é escândalo para você? Então o que é escândalo para você? Porque eles são afetados? Mas que coisa, muda, deixa ele ser afetado. Então, eu digo, veja, o seu colega deve ser branco, de classe média. Não, moreno. Moreno. Negro? Não, tá. Moreno claro. Tá, menos ainda, né? Então, preconceitos também têm fases, né? Por que ele ficou no armário tanto tempo?
Porque a pedagogia do armário, né? É. Por que ele não saiu do armário? Por que ele se boicotou? Ele não comeu, anorexia? Porque ele não podia contar. Mas aí o que ele viu? O afeto. Olha que bonito. Mas ele já tinha que ver o afeto desde do útero. Só que as pessoas, Elcio, colocam expectativas. Minha filha chegou para mim, uma delas falou, mamãe, elas têm 30 e 33 anos. Qual a sua expectativa em ser avó? Eu falei, nenhuma. Por quê, mamãe? Porque a minha expectativa foi ser mamãe. Eu fui lá e fiz vocês. Agora, ser vovó depende do seu útero, então tá livre. Ela falou, mãe, você é demais. Eu falei, obrigada. Então, assim, eu não posso pôr expectativa, mas desde que nasce, a expectativa é assim. Será bem acolhida. É o machinho, ele vai comer todas, né? Então, colocou a expectativa. Vai jogar futebol, já coloca o time. Depois ele quer fazer balé. Não pode. Né? Então, assim, por que ele ficou no armário? Porque ele tinha expectativas. Ao contrário de ideologia ou doutrinas sustentadas por crenças ou fé, o conceito gênero está baseado em parâmetros científicos, a partir de uma relação sobre o que é entendido como feminino e masculino. Nós já falamos, né? Já. Acho que foi bem interessante a pergunta, mas por que é tão difícil aceitarem, eu pergunto? Esses dias uma pessoa da área política perguntou assim para mim, ai professora, vamos mudar a palavra gênero? Isso que causa polêmica. Eu falei, de jeito nenhum, a gente estuda isso há séculos. Como assim, professor? Eu falei, a gente estuda isso há bastante tempo, então a gente não vai mudar. Mas a professora, isso dá polêmica, porque as pessoas não querem nos ouvir. Elas preferem para manter a ordem que elas pretendem da condução. Então, trabalhar gênero é uma coisa muito tranquila. O que eu quero é a igualdade, eu não quero transformar ninguém em ninguém. Então, não se preocupem, a gente não quer. Né? Quando fala assim, mas e o banheiro? Gente, eu morei na Espanha. Desculpa, Europa, tá? Não é nada disso. Primeiro dia na faculdade, eu bebo muita água e fui fazer xixi. Eu vi uma moça saindo e eu não olhei figuras. Eu entrei. Tinha um rapaz lavando a mão. Eu saí e fiquei procurando plaquinha. Era banheiro único. Não aconteceu nada. O homem olhou para mim e falou, buenas tardes. Falei, buenas tardes. Fiz banheira para fazer xixi, cocô, saltapão, escovar dente, lavar o rosto. Não é para fazer orgia. Como as pessoas falam de banheiro. Na sua casa tem banheiro FM, Elcio? Não. Na minha também não. É um banheiro social. A pessoa abre a porta, fecha a porta. Como os banheiros são. Então, assim, o medo do banheiro, né? Assim, vocês querem transformar banheiro único. Mas, gente, tá bom, eu não quero mais transformar banheiro único. Acabou. Porque o medo... Não, calma, limpa. Vai tirar mais preconceito. Joga na vaso sanitário e puxa a descarga. Mais um pouquinho. Então, assim, é só trabalhar, né? A concepção cultural, econômica, política. Sabe por quê, Elcio? Essa pânico moral? Porque dá voto. Dá muito voto. As cartilhas da ideologia de gênero dá voto. As discussões nos espaços educativos, escola, igreja, família, principalmente, dão votos. Então, por que eles não querem? Por que não nos aceitam nossas discussões? Porque vão perder o domínio. E falar de ideologia de gênero, como eles falam, é falar contra mim, que sou mulher. De você, você vai continuar na sua postura. Mas é falar de mim. Porque eu estou avançando. Eu estou chegando ao poder. Então, LGBT é melhor matar. Travestis são mortas porque parecem com mulher, elas são mulheres. Tá? Não é o travesti, é a travesti. E está falando mal de mim. Então, o feminicídio e a Lei Maria da Penha precisa ter no Brasil porque eu estou avançando. E os machistas não querem, eles me matam, me maltratam. E os políticos que falam da ideologia de gênero. Muitos outros pontos merecem discussão, tais como ótimo. deficiência, doenças como AIDS, diferenças sociais e etc. Tá. O professor possui condições hoje de assegurar um ensino de efetiva cidadania através da inclusão da concreta participação da generalidade de seus educandos? Excelente pergunta. Você que fez, parabéns. Coisa bonita. Gostei, tá? Parabéns, Elcio. Se foi seu grupo, parabéns. Excelente pergunta. Me chamem para outros programas, né? Falarei aqui das DSTs, né? Você fala de uma ali, e das deficiências. Hoje eu estava dando uma disciplina de Educação Escolar e Diversidade no doutorado. É engano meu eu querer que a escola seja diversa. É engano meu eu querer que a escola trabalhe diversidade, porque a escola não está formada para isso. A escola está formada para o sistema fabril. Toca sino, tem prova, uma carteira atrás da outra.
Como é que vai ter diversidade nisso? Então, eu acho que é muito difícil querer trocar tudo isso, porque a escola ainda é o modelo fabril. Então, como é que eu quero incluir diversidades onde não tem diversidade? Onde a pessoa com TDAH ou dislexia não é vista na escola. São tratadas igual a qualquer outro aluno. Que não tenha essas dificuldades de aprendizagem. Alguma que é a cega, que é a surda, deficiências físicas, síndrome de Down, tem uma pequena diferenciação porque está na cara. TDAH não está na cara. Descalculia, disgrafia, algumas síndromes de Turner, que é pequenininha, do X frágil, né, de Asperger, que é um pequeno autismo, não está muito na cara. É mais fácil ignorar esse aluno Isso. do que tentar Reprovar, descobrir qual que é o problema mandar que ele medicalizar. A escola não está preparada para isso. Ela quer a nota 6, tirou 6, não faz outro tipo de prova para esses alunos, né? Não tem esse formato. E a escola expulsa a lésbica, expulsa o gay. Seu amigo foi expulso 18 anos praticamente. E ele teve que ficar duro, né, para não se mostrar. Então, como é que faz? Se a escola está preparada, a participação, novamente, se tivesse trabalho de igualdade, se tivesse trabalho sobre diversidades, eu não precisaria falar de diversidades. É porque o mundo é diverso. Você é diferente de muitos homens que eu conheço, eu sou diferente de muitas mulheres. Essa lindinha é diferente também, porque ninguém é igual. Como é que a gente quer fazer o mesmo bolo, né? Como dar subsídio aos alunos para pensar e refletir sobre os temas contemporâneos que permeiam a sociedade atual, tal como ocorre como a homossexualidade. Isso. Primeiro é trabalhar que tem homossexualidade, bissexualidade, e não é ficar em cima do muro. O pessoal fala assim, mas gosto de um, vai ficar em cima do muro. Eu falo, como ficar em cima do muro? Gosta, ponto. Lésbicas, tá? Então é gay, bi, lésbicas, assexuados, que também existe, tá? Existe. Então é o desejo sexual que está em jogo, tá? Então, como? E hétero, né? São as orientações sexuais, que é o que você me pergunta. Como fazer? Não se metendo na vida de outra pessoa, né? Eu ouvi uma vez numa escola pública, eu não dou palestra para adolescentes sobre sexualidade. Não tem vínculo afetivo com eles, quem tem que trabalhar é a escola. Mas uma vez me chamaram para trabalhar com adultos, cheguei lá, tinha 3 turmas de ensino médio. Fiquei com dó, falei, vocês querem ir embora? Aí não, professora, eu estava lendo nota. Falei, então fica, para assistir minha palestra, fica. Mas foi uma delícia, que eu gosto de adolescente. Aí uma menina, quando acabou, ela falou, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que eu, o ano passado, fui chamada na direção porque eu dei um selinho na minha ex-namorada? Um selinho. E esse casal hétero que está aqui quase transa no banco da escola, nunca foi chamado. Quando eu fui responder, a diretora pegou o microfone da minha mão e não deixava eu responder. Eu ficava, ai, que dor, vou acabar com a vida dela. Ela falava assim, porque a escola não é lugar de namorar, porque aqui a gente não deixa namorar, porque tem criança do 6º ano vendo vocês, os pais vêm reclamar. E falou. Falei, professora, a pergunta é para mim, diretora. Aí ela devolveu. Falei, diretora, você nunca namorou na escola, jura? Ai, que tempo perdido, diretora. Nossa, eu namorei tanto na escola, que delícia. Era a coisa mais gostosa. Era fazer assim, Elcio, ó. Peguei no dedinho dele, corria para a sala de aula. Era namoro, né? Uma delícia. Falei, diretora, não, é que seus olhos não conseguem ver um selinho de 2 meninas. Você não deixa o menino de 6º ano ver um selinho. Tá bom, escola não é o espaço. Mas se você trabalhasse a diversidade sexual, a orientação sexual, o menino de 6º ano não ia ficar assombrado. Nem pai e mãe ia ficar assombrado. Nossa, bateram tanta palma em pé. E às vezes até as meninas não fariam isso lá, né? Ou outro casal hétero. Fizeram escondidinho, atrás da cantina. Mas o casal hétero quase transa ali no banco, porque vem na TV a qualquer hora, filminho da tarde. Mas o beijo gay na novela da Globo, parou o Brasil. Lembra como foi o beijo gay do... Esqueci o nome dos atores, tá? Então, assim, como fazer? Né? Quando você me pergunta. Trabalhando com direitos, com bondade, com respeito. A gente não tem que usar a palavra tolerância. Eu brinco que tolerância e intolerância é para glúten e lactose, ponto. Tá? Agora, respeito é para todas as características humanas.
Quando se trata de respeitar, de educar para respeitar a diversidade de gênero, ninguém está falando em ensinar as pessoas a serem homossexuais. Ai, já falei. Na pessoa é uma... Não quero ensinar ninguém a gostar de gente, deixa ela descobrir. A minha frase, eu falei um dia numa palestra, porque um homem, professor, diretor de escola pública, ex-seminarista, porque eu conheço voz de ex-seminarista, ficou me xingando. A senhora está errada em tudo, está na Bíblia, Levítico 18, 22, homem que deitar com homem não entrará no reino dos céus. Conheço bem. Deixei ele falar. Eu respondi para ele essa pergunta, tá? Depois eu recebia um e-mail dele, me xingando um tanto assim. A última era um PS, eu adoro post-scriptum, acho chique, coisa de gente velha. Tava assim, meu filho é gay, expulsei ele de casa. Perguntei para isso, já tem uns 6 anos, 7. Eu falei, olha, o que você me xingou não vem ao caso. Agora me conta do seu filho. Tem 30 anos, mora na capital, concurso público, casa própria, carro próprio. Falei, cara, que bacana, parabéns para você e a mãe dele. É disso que o mundo precisa, pessoa realizada, feliz. Foram 18 e-mails, pseudopsicoterápicos. A gente tem que ter cuidado na escrita. Sim. O último foi uma foto. Olha o que a senhora fez com a gente, era o título. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. E era uma foto no dia dos pais, o menino voltou para casa, né, para o dia dos pais. A foto estava assim, o pai, ele grudado com a cabeça assim, e a mãe aqui. Eu falei, que menino bonito. E, cara, ele te perdoou, a cabeça dele está grudada em você. Foi lindo aquilo. E ele virou, esse homem, diretor, ele não é de Maringá, mas ele virou um maior defensor meu. E agora ele quer dar palestras sobre isso. Eu fico mandando material para ele. Ele mudou a escola dele. Ele trabalha com diversidades. Eu já fui dar palestras. Ele é um fofo, né? Mas ele teve que primeiro me xingar. Geralmente quem me ataca e quem me xinga tem muita coisa escondida lá dentro. Eu, psicóloga velha, eu fico pensando assim, moço, posso ver o que está aí dentro? Posso tentar? Abre esse livro. Não precisa ser agora, mas precisa me xingar. Eu só quero assim, eu não quero transformar ninguém em homossexual. Quero pessoas felizes, que héteros respeitem escolhas. Aí, quando ele me xingava, eu usei essa frase, moço, eu adoro gente, que gosta de gente, ponto final. Então, virou minha frase, tá? E aí, quando brigam muito, eu falo, moço, eu adoro gente, que gosta de gente, vírgula. Não importa o buraco, quem come quem. E se importava em falar comigo que eu sou psicóloga velha. Aí vira piada, tá? Não quero transformar ninguém em ninguém. Não tenho esse poder. Não consigo fazer isso. E também não quero. Não quero. Em uma perspectiva da universalidade considerada a partir de um sujeito específico, como podem caber todas as diversidades humanas? Ai, que lindo. Essa é a beleza de ser humana. Essa é a maravilha de ser humana. Eu viajo muito, eu adoro viajar. Esses dias me perguntaram numa palestra, professora, seu marido não fala nada que a senhora viaja muito? Eu falei, ele fala. O que ele fala? Boa viagem. Senão não seria meu marido, olha as bolas, né? Porque as pessoas falam, nossa, mas a senhora viaja o mundo todo quisera eu. Dá para contar ainda os países, né? Mas a diversidade humana é essa beleza, sabe? Né? De ser gente, que pode ser livre. Eu não quero mais que tenhamos um menino de 18 anos parando de comer, tentando suicídio, Elcio, seu amigo, porque o mundo não o aceitaria. Quando você fala hoje ele é uma pessoa normal, ele já podia ter sido 18 anos, entre aspas, 500 aspas. E são dores que ninguém merece sofrer, tá? Veja, eu sou hétero, eu sou branca, eu sou de classe social economicamente favorável. Sempre fui. Meu pai e minha mãe tinham muito dinheiro. Eu nunca ganhei uma gota de chuva para ir para a escola. Sempre fui em colégio particular. Ganhei carro aos 18, fiz faculdade, fiz 5 especializações, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, eu falo, o meu lugar de fala é o lugar do conforto. Mas eu podia até ser alienada com tudo. Eu estou numa caixinha do conforto. Mas não, eu prefiro entrar na briga, prefiro aceitar, né, convites como o seu. E esse mês de maio, por causa da violência sexual que eu trabalho, acho que eu viajo todos os dias, a partir de amanhã, tá? Cidades longe, cidades próximas, avião para tudo que é canto. Então, assim, como trabalhar?
Acho que a primeira coisa é vendo se você tem preconceitos, você que nos escuta e acessa. Todo mundo tem. Se você tiver, faz igual uma filha minha. Ela fazia tarefa com 7 aninhos e ela corria para o vaso sanitário e fazia assim, ó. Olhava para nada, fechava, jogava dentro do vaso, fechava a tampa, voltava, puxava a descarga. Falei, filha, o que você está fazendo? Mamãe, a minha prof falou que se eu tivesse preguiça para fazer tarefa, é para eu pegar preguiça e jogar no vaso sanitário. Acho tão lindo. A gente usa até hoje. Vamos fazer isso com o nosso preconceito? Porque ninguém nasce. Criança pequena não tem preconceito. É lindo vê-las, elas brincam com quaisquer pessoas, mas alguém vai enfiando na cabecinha delas, né? Então, como fazer? Liberte-se dos seus. Estude muito. Ouvindo um vídeo desse, se eu te provoquei, eu adoro, porque eu sou professora. Eu falo que, como professora, eu adoro professar, mas como cientista, eu adoro incomodar. Incômodo é sair do lugar comum. Quando a gente muda de casa, vai ter aquele armário que está cheio de teia de aranha embaixo. Vai lá e mexe na teia de aranha, é difícil, é nojento, tem um monte de sujeira, mas faz bem para você e faz bem para a humanidade. Então, assim a gente tem a diversidade. Muito obrigado, professora, pela agradeço. sua presença, disponibilizar um pouco do seu tempo, que é muito corrido, a gente sabe disso, para atender ao programa Fala Direito. Obrigado mesmo de coração a sua presença aqui. Eu que agradeço pelo carinho, Elcio, né? Vi seus olhos brilhando. Estarei no dia da sua formatura para te dar parabéns, tá? Fiquei muito feliz pelo convite. E tomara que as pessoas, né, que estão aqui ajudando, obrigada, lindinha, obrigada. E Silvia, parabéns. E que as pessoas que nos ouçam fiquem incomodadas. Não comigo, não com você, com a nossa fala, tá? O incômodo faz bem e faz a gente ser mais feliz. Tomara que assim seja, né? Eu vou lutar, vou continuar, apesar das pessoas nos xingarem. Esperamos que tenha afetado assim, Tomara. as pessoas. Muito tomara. Agradeço a você que nos assistiu em mais uma edição do programa Fala Direito. Até o próximo programa. Obrigado.